paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, consagre aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Entenda que Deus está cuidando da nossa vida, vamos viver a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Presta atenção aqui na palavra, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos ler aqui João 3,13, tá? A gente vai até o 17, vamos ler aqui, presta atenção. Vamos viver a salvação de Jesus, a salvação de Jesus. A salvação de Jesus é maior. A salvação de Jesus nos alcançou. A salvação de Jesus chegou até nós. Então vamos viver a salvação de Deus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Presta atenção. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Deus falou que ia salvar a igreja A? Não, ele falou que ia salvar o mundo. Deus falou que ia salvar a igreja B? Não, ele falou que ia salvar o mundo. Deus falou que ia salvar a igreja C? Não, ele falou que ia salvar o mundo. Irmão, eu preciso entender o projeto de Deus, o plano de Deus, o plano da salvação. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que a igreja A igreja B, a igreja C, não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus. Nós temos um ponto de encontro na igreja A, na igreja B ou na igreja C. E na igreja D, E, até o abecedário todinho que tiver, porque Deus é bom. E eu preciso entender uma coisa. Presta bem atenção em nome de Jesus. Qual é aqui a palavra? Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus veio e está no céu. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, entenda o projeto da salvação de Deus na sua vida. Diante de cada situação, eu preciso entender o projeto de salvação de Deus na minha vida, a salvação da minha alma, para não ir para o inferno, para não arder lá no inferno, em nome de Jesus. Nós vamos falar tudo aqui, porque Deus é maravilhoso. Agora, nós precisamos entender. Deus, ele veio nos salvar, ele enviou Jesus para nos salvar. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Presta atenção. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Como é que é isso? Como é que é essa história aí de serpente? O que eu preciso entender? O povo estava sendo mordido por cobra lá no deserto. E aí, Deus deu a direção para que Moisés levantasse uma serpente. E todo aquele que fosse mordido pela serpente, e ele olhasse para aquela que o Moisés levantou lá, ele não ia morrer, o veneno não ia fazer efeito e tal. O que é isso? É que eu preciso entender que Jesus é maior. E eu preciso olhar para Jesus e viver a salvação de Jesus diante de cada situação em nome de Jesus. Deus quer salvar o nosso casamento, Deus quer salvar a nossa vida profissional, Deus quer salvar a nossa vida sentimental, Deus quer salvar a vida profissional, Deus quer nos salvar. Eu preciso entender que ele veio salvar a nossa alma, não é isso?
Ele não veio salvar a nossa alma de ir para o inferno por causa do pecado de Adão que nós herdamos e depois os nossos pecados de maneira saindo fora da vontade de Deus? Então, põe uma coisinha na tua cabeça, querido. Em nome de Jesus, ele escolheu, estava lá. Você lembra quando tá lá em Gênesis? Quando tá lá em Gênesis, como é que fala? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso significa o quê? Que Deus não estava sozinho, certo? Os anjos têm asas, não é? Então ele não estava falando com anjo, certo? Então ele não estava falando com anjo. Ele colocou em nós um espírito, nos deu a carne e em nós tem uma alma. Em nome de Jesus. Então vai salvar nossa alma, certo? Então ele não estava sozinho, estava lá com Jesus, Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Jesus escolheu descer descer, estava lá no céu. Ele escolheu descer para nos salvar. Em nome de Jesus, viva o cuidado de Deus, viva a bondade e a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, viva a presença do Senhor. Ele vai salvar cada área dessas que eu falei para você aí e muitas outras áreas da nossa vida e situações que muitas vezes pode ter risco, pode ter perigo. Deus vai nos salvar. Nós vamos viver a salvação de Deus diante de cada questão, diante de cada situação. Nós vamos viver a salvação de Deus. As coisas estão acontecendo, eu vou viver a salvação de Deus em cada área da minha vida. Tem uma situação lá, nós vamos viver. Agora, o que eu preciso entender? Ó, presta atenção. Assim como Moisés levantou a serpente, levanta Jesus nessa situação. O que é levanta Jesus? Jesus está caído lá e precisa levantar Jesus? Jesus é uma escultura que está caída, precisa. Não, não é isso não. Não é isso não. É colocar Jesus acima dessas coisas, dessa situação e entender que ele é maior. Você lembra lá quando Eliseu estava com o menino, que Deus deu a revelação dos sonhos do rei da Síria e tal, e o povo cercou lá, ele falou assim, ó, maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele ora, Deus abre a visão espiritual do menino, ele vê que o vale ali, onde o Eliseu morava, estava cercado com cavalos e carros de fogo. Irmão, Deus é maior, Jesus é maior, coloca Jesus acima dessas coisas, dessa situação, e eu vou falar, coloca Jesus acima do carro, acima da casa, acima disso, daquilo outro, acima da família, põe em cima em nome de Jesus. E eu não estou falando para você largar a família, não. É que estou falando que Jesus está acima dessas coisas, em nome de Jesus. Você lembra lá do Eli? Você lembra dos filhos dele? Que deu lá a coisa toda que deu? Deus precisou intervir e levantar o profeta Samuel? Então vamos lá, coloca Jesus acima de tudo e de todas as situações, que nós vamos viver a salvação dele. Coloca Jesus acima, mas tem uma situação A, uma situação B. Coloca Jesus acima, Jesus está acima disso aí, e ele vai trazer salvação. Jesus acima dessas coisas, e nós vamos viver a salvação de Deus. O projeto dele é nos salvar, ó, para que todo aquele que nele crê. Então levanta Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pensa só numa coisa dessa, enviar o filho para morrer na cruz do Calvário para me salvar. Viva a salvação de Deus. Graças a Jesus, graças a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e sabemos que há poder no nome de Jesus. Então, levanta Jesus, viva a salvação dele diante de cada situação, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, creia em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A nossa salvação só vem através de Jesus. A nossa salvação. Então receba Jesus diante de cada situação. Irmão, Deus está se preocupando com a nossa vida e eu vou viver a salvação dele. Vamos continuar que Deus vai falar com você e está falando conosco em nome de Jesus e vai te alcançar, eu tenho certeza. Em nome de Jesus nós vamos viver a salvação de Deus. Olha só, através de Jesus,
Marcos 5, versículo 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gardarenos, né? Que fala também. Gardarenos é o mais popular. Gerazenos. Logo que desceu do barco, presta atenção. Veio do sepulcro, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. E esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com corrente. Versículo 14. Irmão, vamos falar aqui até o versículo do 1 até o 4. Presta atenção. O que você precisa entender? Alguém chamou Jesus lá? Alguém chamou Jesus? Ô Jesus, lá na cidade dos Gardarenos, dos Gerazenos, lá, tem um homem lá, tá endemoniado, ele vive em corrente. Tá... Não, ninguém chamou. Querido, ele foi para lá porque ele foi salvar aquele homem e posteriormente salvar aquela cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, ele vem ao nosso encontro em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Crer, crer. Não foi isso que está falando aqui? Aquele que crê que Jesus. Vamos ler aqui. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Creia em Jesus, creia em Deus através de Jesus e viva a salvação nessa situação. Esse homem aqui chamou Jesus? Não, ele estava atormentado. Os demônios tinham possuído a mente dele, o corpo dele, e provavelmente ele deveria ser uma pessoa forte, porque os demônios estavam usando a força física que ele tinha, né, para fazer rebentar as correntes, rebentar as cadeias, certo? Nós entendemos assim, não é verdade? E que amarrava ele com corrente, mas as correntes não prendia, que ele rebentava com todas as correntes. Então, provavelmente, fisicamente, era uma pessoa forte. Mas o que ele estava fazendo? Estava em sepulcro, estava lá no cemitério, vivendo no cemitério, andando lá no meio do cemitério lá e tal, e um monte de coisa errada, possuído por demônio. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus vem ao nosso encontro, viva a salvação de Deus, ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Existem situações que nós não conseguimos clamar, não conseguimos orar, não conseguimos falar nada, mas ele nos ama e vem ao nosso encontro para nos trazer a salvação. Olha só, no versículo 14, as pessoas que apacentavam os porcos fugiram. É, por que fugiram? Porque Deus permitiu, Jesus permitiu que os demônios que estavam ali naquele homem entrassem nos porcos. Vamos lá para fechar o contexto. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Irmão, o que Jesus quer devolver para mim e para você? O nosso perfeito juízo, a nossa intelectualidade, o raciocínio, a mente. A mente desse homem estava tomada por demônio. Ele vivia lá nos sepulcros, ficava lá amarrado, lá preso, lá e arrebentava as correntes, andava de qualquer jeito. Tem lugar que tem versão que fala que estava preso pelos demônios. O que nós precisamos entender? Jesus, ele veio nos salvar. Esse homem não estava chamando ele. Esse homem não chamou, não tinha força para chamar. Mas Deus lá no céu está vendo a minha e a sua vida. E ele vem ao nosso encontro. O que eu preciso fazer é tomar posse da salvação que ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus, e receber a salvação dele. Deus, ó, aí esse homem aqui queria ir embora com Jesus. Jesus, deixa eu seguir o Senhor, porque até esse povo dessa cidade aqui mandou Jesus embora lá, porque Jesus tinha permitido que os porcos entrassem, que os demônios entrassem nos porcos. Então eles ficaram até zangados com Jesus. Aí o homem falou assim: Jesus, deixa eu seguir embora com o Senhor. Aí falou assim: não, fica aí, conta as obras que Deus te fez. Jesus veio nos salvar. Em nome de Jesus, vamos viver a salvação de Deus. Olha só. E a salvação de Deus, vamos finalizar aqui, vai muito mais além do que nós precisamos imaginar. Sabe por quê?
Porque a salvação de Deus nos ensina que nós precisamos permitir o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Mateus 4, versículo 1, vamos finalizar aqui. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai continuar tentando Jesus. Irmãos, o que eu quero trazer para nós? A salvação de Deus nos ensina que o Espírito Santo vai nos conduzir. Tem hora que eu não vou viver o que eu quero viver, porque faz parte da salvação. O que é isso? Eu não vou viver o que eu quero viver. Foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Mas o diabo, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, vou transformar não, estou morrendo de fome aqui. Jejuei 40 dias, 40 noites, estou com fome, mas não é essa a hora de eu comer, não. Não, o Espírito Santo está guiando a minha vida. Irmão, faz parte da salvação, eu não vou viver tudo que eu quero, tudo que me deu vontade. Mas no tempo certo eu vou viver a honra de Deus. Lá no versículo 10, desse capítulo 4, versículo 10 e 11, vem os anjos e servem Jesus. O que eu quero trazer com isso? Viva a salvação de Deus. Em nome de Jesus, tem coisa que você não tem coisa que você não vive. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo vai me estragar. Aquilo vai te estragar, vai nos levar para longe de Deus. Às vezes tem muita gente que quer muito dinheiro, não quer? Não tem gente que fala assim: ah, se eu tivesse ganhado naquele negócio lá que as pessoas fazem aposta, não sei o quê, aí ganha, bagunça toda a vida. Você não lembra do filho pródigo? O que ele fez? Ganhou a bolada do pai dele, não foi? Foi lá, gastou tudo do jeito errado, depois voltou sem nada e o pai recebeu e amou. Por quê? Por causa da salvação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém chamou aqui Jesus, mas ele veio. Levanta Jesus nessa situação, entenda que ele está tomando conta da tua vida. Chegou a hora de renunciar, renuncia esse pão aí, que esse pão não é de Deus. Renuncia esse alimento aí, que esse alimento não é de Deus. Está entendendo o que eu estou falando, né? Aqui tem coisa que não é a hora de eu viver, tem coisa que não é a hora de acontecer, sabe por quê? Porque eu faço parte do projeto de Deus, a salvação do Senhor na nossa vida. O que ele falou? Ó, mas Deus, nem aquele que desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, que está no céu, que veio aqui para nos salvar. Levanta Jesus nessa situação, viva a salvação de Deus e bora orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, Senhor. Enche a nossa vida do teu poder e a tua misericórdia. Abre a nossa mente, Jesus, para viver a salvação do Senhor. Abre o nosso entendimento, porque debaixo do teu cuidado nós somos salvos, vivemos o teu amor e a tua misericórdia. Cobre-nos, ó Deus, com o teu reino, a tua justiça. Cobre-nos, ó Pai, com a tua graça e a tua misericórdia. Aniquila, Senhor, em nome de Jesus, a obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus. Traz a sua salvação, Jesus, que nós possamos entender o plano da salvação, viver o seu cuidado, a sua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça, a tua unção e a tua misericórdia. Pai, alcança cada um que está comigo, livre do mal, livre da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda a força do inimigo, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.